Olá, boa noite, Francisco. Boa noite, Lobenvel. Boa noite. Vamos chegando, que a gente já vai começar a live. Tô aqui ajustando que tá meio tortinho. Boa noite, gente. Tendo um panezinho aqui. Pronto, pronto, pronto. Vamos chegando. Olá, boa noite, gente. Hoje é a 11ª live da carreira de sustentabilidade na prática. Sejam bem-vindos a todos. Deixa eu ver se a Regina já está na área. Deixa eu ver. Gente, para quem já for entrando, boa noite, boa noite. Para quem já for entrando, vamos lá, já compartilha essa live com pelo menos 5 amigos, que hoje o papo vai ser muito, muito legal. Deixa eu até colocar o título aqui. A transformação... Olá, Rita, Gabriel. Deixa eu colocar o título. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. A gente já vai começar. Olá, Regina. Já vou te chamar, só estou colocando o título. Vamos lá, gente, é o seguinte, antes de começar, para quem aqui é a primeira vez, deixa eu só fixar o comentário aqui. Para quem é a primeira vez, eu gostaria de deixar claro qual é o objetivo aqui das lives, tá? Então, a gente está na 11ª live. Então eu tenho convidado vários profissionais que eu confio, que eu admiro o trabalho, para compartilhar um pouco da sua experiência profissional, trazer insights de tendências, o que está acontecendo no mundo da sustentabilidade. E o meu objetivo com as lives é, para quem quer trabalhar com sustentabilidade, ter mais ou menos uma noção, né? Quais são as áreas que você pode atuar, porque o mundo da sustentabilidade ela é gigantesca, né? Então, assim, você pode trabalhar advogado, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, enfim, tem oportunidade para todos os nichos. Então, assim, o objetivo é trazer vários profissionais para apresentar quais são os mercados, principalmente as áreas que estão em crescimento. Isso aí para quem quer fazer transição de carreira. E para quem já está na área, buscar mais insights, tá? Para se desenvolver, de repente elevar o nível, né? Buscar uma trajetória profissional. Então, assim, esse é o objetivo aqui das lives, tá? Então aproveitem. Eu tenho deixado as lives salvas no meu feed, mas vai ser por pouco tempo, tá? Então aproveitem as lives. Regina já está aí, então eu vou estar te chamando agora. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Geisa, eu trabalho com sustentabilidade há mais de 15 anos. Eu nasci da área de carbono, né, do mercado de mudanças climáticas, e sou gerente de sustentabilidade e mudanças climáticas de uma multinacional. Então eu gerencio projetos no Brasil e na América Latina. Já gerenciei mais de 200 projetos, então aí eu tenho um pouco aí de experiência com o tema, né, baixo carbono, mas hoje o nosso tema é a transformação digital, escrevi aqui errado, mas tudo bem, vai assim mesmo, e a sustentabilidade. Regina, vou te chamar aqui, tá? Vamos lá com a minha convidada super especial, a Regina, ela é diretora comercial da Schneider Electric. Deu certo Oi, aí, Geisa. Regina? Oi, Sim, boa tudo noite. certo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito Boa obrigada por ter noite. aceito o Nossa, convite. que prazer estar aqui com você. Ai, que legal, prazer é tudo meu. Regina, a gente tem aqui os 50 minutos mais ou menos para a gente bater um Uhum. papo, né, sobre o tema da live, né, que é a transformação digital e a sustentabilidade. Mas antes da gente entrar para o tema, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória profissional, porque aqui o objetivo da live, além de a gente trazer, né, tendências, o que está acontecendo, é também trazer insights para aquelas pessoas que estão caminhando aí na carreira de sustentabilidade. Legal, Geisa. Bom, eu tenho uma história já meio longa, né? Eu comecei muito novinha, tá? Então, comecei a trabalhar com sustentabilidade quando surgiu o termo sustentabilidade.
em 87, Olha, né? hein? Quando entrando na faculdade, e não façam contas, pessoal. E eu fiz faculdade de agronomia. Agronomia? Pois é, agronomia, e nessa época já, final dos anos 80, né, quando se falava muito pouco de sustentabilidade no Brasil, o curso de agronomia e a área de ciências agrárias já estava trabalhando com muita força a discussão de sustentabilidade. A gente não usava esse termo, a gente usava agricultura alternativa, a gente Olha, usava outros conceitos, mas que tinham tudo a ver com sustentabilidade. Né? A sustentabilidade, e exatamente porque é uma atividade econômica que depende totalmente de recursos naturais e das condições ambientais. Né? Então foi uma das, pelo que eu vi na minha trajetória, foi uma das primeiras áreas a começar a perceber, né, e olha que já faz tempo, e muitos setores da agricultura não perceberam isso ainda, né, a perceber que o desenvolvimento econômico dependia de condições ambientais adequadas e da preservação dos recursos naturais, como água, como solo, etc., como a fauna, né, natural, a flora, eram necessários para uma atividade agrícola adequada, produtiva. Então, comecei a trabalhar nessa área, trabalhei alguns anos com o setor rural, com a agricultura, um pouco na parte ambiental, mas principalmente na parte social. E uma das coisas que me encantou muito, que eu me envolvi bastante, foi trabalhar com pequenos agricultores, agricultores de baixa renda, e que tinham muita dificuldade de desenvolver a sua atividade produtiva por falta de capital e por falta de acesso a crédito. A agricultura depende de crédito e pequenos agricultores não tinham acesso a crédito. Eu trabalhei durante vários anos em tanto trabalhar para formar políticas públicas, para trabalhar com que bancos conseguissem incorporar esses pequenos agricultores nas suas políticas de financiamento e desenvolver métodos para isso, como também criar as próprias organizações de acesso a crédito desses produtores. Aí eu trabalhei muito com cooperativismo, com cooperativas de crédito. Bom, e fui durante muitos anos trabalhando nessa área mais econômica, nessa área mais das instituições financeiras. Trabalhei numa instituição financeira, trabalhei no International Finance Corporation, no Banco Mundial, e comecei depois a trabalhar com sustentabilidade, nesse conceito como a gente conhece hoje, né, em diversas empresas como consultora, em empresas de várias áreas diferentes, desde a indústria da moda, a indústria da construção civil, a indústria automobilística, em áreas muito diferentes. E depois de alguns anos, eu comecei, isso já faz uns 5, 6 anos, eu comecei a perceber que uma coisa muito importante estava começando a surgir no mundo, que era todo esse processo de transformação digital. As olha novas só. tecnologias, e comecei a estudar como é que as novas tecnologias poderiam contribuir ou poderiam agravar a questão ambiental e a questão social. Né? E comecei a trabalhar então na convergência desses dois processos que hoje a gente vê, principalmente esse ano, principalmente durante a pandemia, que são dois processos que são, hoje tem clareza disso, os dois processos que vão guiar a recuperação da economia no mundo inteiro. Olha só, é incrível. Aí você teve essa percepção há 5 anos atrás. E aí, nessa época, você já estava na Schneider? Não, eu entrei depois, né? Hoje eu sou diretora da Schneider, eu entrei na área de sustentabilidade, depois eu comecei, faz um ano e pouco, eu estou na área de comercial, responsável pelo segmento da indústria automotiva e infraestrutura de transportes. A Schneider é uma empresa muito especial, porque é uma das poucas empresas que, bom, tem um propósito muito forte, né? Então já há muitos anos que a Schneider definiu a sua área de atuação, a sua contribuição para a sociedade, que seria usar as tecnologias para contribuir para a redução dos problemas do clima. Como é que faz isso? É uma empresa que é do ramo de energia, é uma empresa que fabrica equipamentos e desenvolve tecnologias para a gestão de energia e para a automação industrial. Bom, a grande parte da energia produzida no mundo é uma energia que advém de fontes não renováveis, é uma energia gerada de maneira insustentável. Então você tem dois caminhos para você tornar
a sociedade mais sustentável, a economia mais sustentável. Um deles é você gerar energia renovável. E o outro é você consumir menos energia, é você tornar toda a atividade produtiva mais eficiente. Né? Você Sim. investir em eficiência energética. E a Schneider trabalha nessas duas vertentes, né, desenvolvendo tecnologia para fazer com que a indústria, com que a infraestrutura seja mais eficiente no uso da energia. E aí ela definiu como meta, né, a redução das emissões de carbono dos seus clientes. É uma das poucas empresas que tem uma meta de redução de energia e de emissões de carbono dos clientes por meio de uso das tecnologias que ela desenvolve. Olha que interessante, uma meta bem ousada, né? Porque assim, de fato, porque já é difícil você reduzir a sua pegada de carbono e aí também dos seus clientes. É bem interessante. Aí já vai entrar então nesse assunto daqui a pouquinho. E aí assim, falando de carreira, Regina, hoje você é uma pessoa, uma mulher, né? Muito bem sucedida, né? Você é diretora de uma grande empresa. Quais foram assim, quais foram os gatilhos que te levaram, assim, que permitiu que você chegasse assim tão longe dentro da sua trajetória profissional? Olha, eu acho que pensando um pouco toda a minha trajetória, e principalmente com uma trajetória cheia de curvas, cheia de desvios, né? Então eu comecei trabalhando com agricultura, depois com a área financeira, depois com sustentabilidade, agora na área comercial. Então, em primeiro lugar, eu acho que é muita curiosidade. Tá? E eu acho que isso é um ponto fundamental que hoje a gente percebe, principalmente, não, você vê que a transformação digital exige novas habilidades dos profissionais. Nenhuma delas é isso, é a curiosidade, porque o mundo tem se modificado tão rapidamente, né, que a gente precisa estar muito atento às mudanças. Né? E eu acho que você ter um pouco uma cultura, né, que te torna uma pessoa mais curiosa, mais aberta a entender o novo é fundamental. E isso eu acho que eu trouxe da minha infância, e que foi uma referência importante em toda a minha trajetória profissional. A segunda coisa que eu acho fundamental é a adaptação. É a capacidade de se adaptar às novas mudanças. Isso também já é a minha própria trajetória de diversas mudanças na carreira mostra essa capacidade de adaptação, mas hoje é essencial, né? A gente vive uma crise atrás da outra. A gente está vivendo hoje uma pandemia, mas a gente ainda estava saindo de uma crise financeira, que veio de uma outra crise financeira. Então a gente está convivendo com crises frequentes. E a capacidade de se adaptar é essencial para a gente poder sobreviver nessas, tanto como empresa, mas como profissionais. Então, acho que são dois fatores: a curiosidade que te leva a aprender sempre e essa capacidade de adaptação que é conhecer a realidade e saber agir sobre as novas situações que a realidade traz para a gente. É bem interessante, de fato, né? Conhecendo um pouco a sua trajetória, mostra que exatamente você está percorrer, né, várias áreas, né? Você se adequar, ter essa flexibilidade de aceitar o novo, de fato contribui aí para você escalar de uma forma mais rápido. Porque assim, a percepção que eu tenho hoje, Regina, em termos de carreira, que não importa tanto assim, títulos, não importa tanto os cursos, após, eu acho que hoje a gente está mais na era dos soft skills, né? Exatamente essa questão da resiliência, adaptabilidade, a curiosidade e a inteligência emocional como um todo para você, Sim. de fato, conseguir passar de uma forma tranquila por todas essas movimentações que a gente tem vivido aí nos últimos anos, que de fato tem sido muito desafiador. E aí, assim, quais foram, dessa trajetória, quais foram os desafios assim, que você acha que mais marcantes, né, da sua trajetória? Olha, tem uma coisa que sempre me guiou na minha vida profissional, é esse senso de propósito, tá? E eu sempre gostei de lidar com desafios. Então, estava te contando do começo da minha carreira, em que um dos grandes desafios que eu comecei a lidar, que era como promover inclusão social em áreas rurais, com pessoas com baixíssimo nível de escolaridade, com baixíssimo nível de conhecimento tecnológico, sem acesso a recursos financeiros, promover aumento de produção, melhoria de produtividade, inovação, sustentabilidade nessa atividade. Então, isso é um grande desafio e isso é também uma motivação,
porque você sabe que encontrando saídas, né, encontrando alternativas para essa realidade, você provoca uma grande transformação. Isso a gente vem observando, né? Apesar da gente estar muito pessimista e vivendo situações muito difíceis, mas se a gente analisa o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 20, 30 anos, a gente observa um grande desenvolvimento social. Sim. Né? Sem dúvida, e apesar da gente ter ainda um país subdesenvolvido, com alto grau de pobreza, com alto grau de exclusão social, mas a gente observa uma mudança muito grande se olhar mais a longo prazo, do que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. E esse tipo de desafio de encontrar soluções para esses problemas foram coisas que ao mesmo tempo é muito desafiador, é muito difícil, é muito angustiante, porque você quer solucionar um problema e você leva tempo para encontrar uma solução e para você desenvolver essa solução, mas ao mesmo tempo é muito recompensador, porque você realmente percebe que você está contribuindo para uma transformação importante. Isso eu É, enfrentei lá, trabalhando com agricultura, enfrentei isso trabalhando numa instituição financeira, trabalhando com sustentabilidade como consultora e hoje também trabalhando com tecnologia. Enfrento todo dia esses desafios, mas são desafios que me motivam a trabalhar mais. é bem interessante, né? Essa questão de propósito, ele de fato é o combustível. Porque a motivação, acordar, porque não é todo dia que a gente acorda motivado, não é todos os dias que a gente está afim de encarar um desafio. Mas o que te mantém de fato no caminho é o propósito. Diante dos desafios, diante das limitações, diante de cliente insatisfeito, diante da realidade, né, principalmente a social que a gente lida no dia a dia, o fato do propósito e também você impactar pelo menos uma pessoa, né, Regina? Acho que você, né, pelo menos saber que você está fazendo, né, plantando um grãozinho lá, outro aqui, de uma certa forma é assim que a gente constrói um jardim, enfim, florido, rico. Eu também sou bem focada em propósito, né? Eu Uhum. sei que assim não é fácil, né? A gente precisa ter essa energia, mas é o que me motiva hoje, todos os dias, inclusive, estar aqui no canal. E para mim, assim, está sendo um prazer gigantesco. Nossa, eu estou aprendendo muito. E aí vamos entrar, então, agora no tema, né? O que seria uma transformação digital? Como que você define transformação digital? Olha, tem várias definições diferentes para transformação digital, né? Existem muitas visões diferentes sobre isso. A minha visão é de que, bom, primeiro, né, tem um processo aí que já vem de alguns anos em que surgiram muitas tecnologias novas que estão proporcionando aos negócios se reinventarem totalmente, a se desenvolverem não só novos produtos, mas novos modelos de negócios baseados no uso dessas novas tecnologias. E são tecnologias que permitem você ter maior produtividade, que você permite ter uma comunicação como essa que a gente está tendo aqui, muito mais, que gera muito mais proximidade entre as pessoas. Mas, na minha visão, quando a gente fala de transformação digital nos negócios, a base principal é você usar tecnologias que te proporcionam muito mais conhecimento e informação sobre o seu negócio, sobre o seu mercado, para que você desenvolva uma gestão, desenvolva produtos e estruture um modelo de negócio a partir dessas informações. É o que a gente chama de uma economia baseada em dados. Né? Na verdade, transformação digital é isso. Né? É você usar as tecnologias que estão a seu dispor, mas nem sempre é só tecnologia, ou a tecnologia não é o fator principal, mas o fator principal é como é que eu tenho o melhor conhecimento possível sobre os meus clientes, como é que eu tenho o melhor conhecimento sobre os meus processos, como é que eu coleto informações e um grande volume de dados que me permitem tomar decisões mais inteligentes, mais eficientes e desenvolver negócios que sejam mais efetivos na transformação de uma realidade. Como é que se faz isso? Tá? Eu vou falar, existem várias maneiras diferentes, várias empresas usam a transformação digital com diferentes objetivos. Como é que a gente faz isso na Schneider? Primeiro, é interessante contar um pouquinho a história da empresa. É uma empresa que já tem 180 anos, né? E Olha, eu mais gosto de velha que a empresa falar... que eu trabalho. A empresa que eu trabalho É, tem 50. olha, um pouquinho mais velha. E eu gosto de falar que é uma empresa que foi
protagonista nas 4 revoluções industriais. Tá? A Schneider começou na França, como, apesar do nome que parece alemão, mas é uma empresa de Sim, origem sim. francesa, que começou no ramo metalúrgico, tá? Fabricando vagões de trens e estruturas para tanques de guerra. E ela, Nossa. isso, uma área totalmente diferente do que ela é hoje. E ela teve já uma primeira mudança muito grande no seu negócio na primeira revolução industrial com a máquina a vapor, ou seja, a tecnologia usada pela Schneider foi muito estruturada a partir das tecnologias da primeira revolução industrial e do conceito da primeira revolução industrial. Bom, aí depois veio a segunda revolução industrial, que é o advento da energia elétrica, e a Schneider se transformou numa empresa de equipamentos de energia elétrica. Né? E todo o processo de reconstrução da Europa a partir da Primeira Guerra Mundial foi o motor de crescimento da Schneider. Né? Uma empresa que contribuiu com toda a reconstrução da Europa por meio dos seus equipamentos de gestão de energia, de distribuição de energia. E para isso tinha um propósito, que era de fato reconstruir, que era de fato reorganizar uma nova atividade econômica, uma nova produção, uma nova sociedade. Isso já desde o começo, então, está na essência do propósito da empresa. Depois você veio uma terceira revolução industrial, que é a revolução que vem com a automação, né, e com o uso da internet. A Schneider também se cresceu muito com esse momento e teve um papel no Brasil muito importante. Primeiro computador industrial usado no Brasil era um computador da Schneider. Olha. E hoje é uma empresa muito forte, está à frente na quarta revolução industrial. Só para ter uma ideia, o Fórum Econômico Mundial todo ano escolhe as 10 indústrias que eles chamam de farol da inovação. As indústrias mais inovadoras, as indústrias que são as referências no conceito da indústria 4.0, da quarta revolução industrial. E todo ano a Schneider, entre essas 10, tem 2 grandes indústrias que utilizam tecnologias como a internet das coisas, o Digital Twin, que é uma cópia digital de uma fábrica que permite você ter todas as informações de tudo que acontece numa fábrica, fazer simulações sobre todos os processos que ocorrem. Você tem a realidade aumentada, você tem a computação em nuvem, a inteligência artificial, esse conjunto de tecnologias que permite você ter uma gestão muito mais inteligente, como eu falei, baseada em dados, porque você tem a internet das coisas extraindo dados de todas as máquinas, de todos os motores, de todos os processos industriais. Isso permite você tomar decisões que aumentam a eficiência produtiva de uma maneira extraordinária. E isso tem uma relação muito forte também com a sustentabilidade. Porque se você tem um processo industrial mais eficiente, você está reduzindo o consumo de energia, você está reduzindo o consumo de água, você está usando menos matéria-prima, você está destinando menos recursos, menos resíduos, né? Então você está transformando uma produção que ela vai ser mais eficiente em termos econômicos e também mais sustentável. Essa é uma grande vantagem do uso dessas novas tecnologias, desse processo de transformação digital, que você possibilita você combinar resultado econômico com sustentabilidade. Nossa, é perfeita a combinação, né? É um casamento, é arroz com feijão, é Romeu e Julieta, é o casamento perfeito mesmo. Eu acho que é muito importante essa ideia, porque ainda existe, né, uma noção de que sustentabilidade aumenta custos, que a Pois é, tem. sustentabilidade dificulta o processo produtivo, mas não. Quando você consegue incorporar a sustentabilidade como propósito do negócio, como um objetivo do negócio, você estrutura um modelo de negócio, um produto que gera um benefício, que gera um impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente, acontece uma mágica. Por quê? Quanto mais cresce o seu negócio, mais impacto positivo você está gerando. E quanto mais impacto positivo, mais você está lucrando. E é uma combinação perfeita, porque não há um trade-off entre uma coisa e outra. Você está crescendo e, ao mesmo tempo, sendo mais útil e gerando impactos melhores para a sociedade. E isso permite você ganhar escala. Você permite a empresa ter mais relevância na sociedade. E é interessante porque, assim,
existe até um conceito contrário, né? Porque assim, a questão da abundância é exatamente essa, né? É você criar escala, você alinhar a sustentabilidade dentro do propósito do negócio, que hoje isso não é tão comunicado, né? Pelo contrário, muitas empresas ainda fazem o caminho contrário, vão para a sustentabilidade por uma questão de uma demanda de cliente ou de fornecedor, ou requisito legal, e não como de fato, como algo que está inserido dentro da cultura. E aí, assim, pensando nessa questão que você trouxe, né, da questão de gerar prosperidade, escala e tal, tem um assunto que ele é meio polêmico, né? Porque, assim, falam-se muito que a transformação digital, ela vai reduzir postos de trabalho, né? Vai reduzir a geração de empregos. Como que você vê essa questão? Ela pode acontecer isso mesmo. Agora, a tecnologia, ela por si só, ela não vai gerar um impacto negativo ou positivo. Depende da forma como a gente usa essa tecnologia. E depende principalmente de como que você estrutura os negócios. Não é a tecnologia que determina como que as coisas vão funcionar. É como que os modelos de negócios estão organizados e como é que eles usam a tecnologia que vão gerar benefícios ou impactos negativos na sociedade. Mesma coisa a questão do emprego, né? Você pode usar tecnologia para aumentar a produtividade e gerar mais empregos. Uma das grandes dificuldades, e de fato, né, a tecnologia tende a reduzir o trabalho repetitivo. A tecnologia que a gente tem hoje, ela vai caminhar cada vez mais para substituir aquele trabalho que pode ser transformado num algoritmo. Tá? Então, todas as atividades profissionais que você... E isso é um exercício interessante para cada pessoa fazer. Pensa no que você faz no seu dia a dia, e se você constatar que o seu dia a dia é um trabalho repetitivo, que você pode ensinar para uma máquina como fazer aquele trabalho, em breve o seu trabalho vai ser substituído por uma máquina ou por um algoritmo. Então, isso já é um insight importante, porque assim, é uma reflexão interessante. Se meu trabalho hoje ele é repetitivo, ele de fato, em pouco tempo. Eu falo um exemplo clássico que eu vejo que está acontecendo, auditor. Eu trabalho muito com auditoria, né? Auditoria focada em sustentabilidade. Eu vejo uma tendência muito forte, eu acho que já está começando agora, principalmente com a quarentena, com as auditorias remotas, isso tem sido cada vez mais muito claro que a tendência é que o auditor não precisa estar presente, né? De fato, pode ser substituível hoje por um tablet ou por um sistema de comunicação, né, direto, onde o auditor apenas processa, né? Enfim, a combinação de algoritmos. Sem dúvida, e essa conectividade vai acelerar esse processo, e a pandemia está acelerando esse processo. É muito provável que muitos dos empregos que foram perdidos durante a pandemia, eles não sejam recuperados, mesmo que tenha crescimento econômico, porque as empresas se adaptam muito rapidamente, e quando elas percebem que elas podem ter o mesmo nível de produção, de produtividade com menos pessoas, elas não vão voltar atrás. Bom, mas como é que a gente pode evitar uma situação desse tipo? Em primeiro lugar, você estruturando negócios em que eles levem em consideração as pessoas, tá? Que tenham como valor, essencialmente, as pessoas. E você buscar formas de estruturar negócios que sejam inclusivos, que gerem novos postos de trabalho. Mas isso tem uma condição que é essencial, que é o nível educacional e a formação profissional das pessoas. Porque Essa é a minha próxima certamente pergunta, a gente exatamente. tem funções que vão ser excluídas, que não vão existir mais, e você tem necessidade de novas profissões e de novas habilidades. Agora, você não tira uma pessoa que fazia um trabalho repetitivo e passa a fazer um trabalho criativo de uma hora para outra. Você não tira uma pessoa que trabalhava numa função com baixo nível tecnológico e ela passa a ser uma programadora de uma hora para outra. Isso exige um tempo, um processo, não só de educação profissional, de formação técnica, mas principalmente de mudança cultural, né, de adaptação dessas pessoas. E aí a gente precisa, né, como sempre, né, é sempre o mesmo problema, a gente precisa investir muito mais em educação para que a gente possa, no macro, no país, a gente ter um desenvolvimento tecnológico que vai ser fundamental, porque se a gente não tiver
a gente também vai perder empregos, então não é uma situação, não é uma opção. Não, vamos reduzir o desenvolvimento tecnológico para preservar empregos. Não adianta, porque a gente vai perder para os outros países que estão avançando muito mais. Então a gente precisa ter um processo onde a gente tem um desenvolvimento tecnológico para a gente ter o mesmo nível de competitividade dos outros países, mas ao mesmo tempo, né, políticas, principalmente de educação, que possibilitem as pessoas serem incorporadas aos novos negócios e trabalhar com as novas tecnologias. E a gente já vê isso acontecendo, tá? Tem várias empresas que falam, né, que existe um déficit enorme de algumas profissões, que elas não encontram profissionais no mercado. Profissionais de TI, por exemplo, estão em falta. Olha, interessante. E aí, assim, e o nicho específico ou programação? Em Em todas as todas, áreas, né? todas E as não só áreas. as áreas de programação, mas hoje, por exemplo, né, as empresas que desenvolvem e trabalham com inteligência artificial, elas precisam de uma série de outros profissionais, e não só das áreas tecnológicas, elas precisam de profissionais das áreas humanas, para entender o uso dessas tecnologias pelas pessoas. Precisam então de novos conhecimentos, novos tipos de profissionais que precisam ser qualificados. Agora, tem alguns segmentos da população que sofrem mais, né? O principal deles são as mulheres. Ah, é? Tá? Tem vários Olha. estudos que mostram que há uma tendência maior, porque as mulheres, normalmente, elas são menos estimuladas a estudar áreas de tecnologia e desenvolver carreiras na área tecnológica, então elas têm menos domínio do uso da tecnologia, isso em todos os países do mundo, não é só no Brasil, por uma questão estrutural, né, da realidade da divisão sexual do trabalho, do machismo, que acredita que os homens são mais qualificados para aprender matemática, física, tecnologia do que as mulheres. A gente sabe que não é verdade, mas isso acaba desestimulando mulheres a seguirem essa carreira. Olha, que Como interessante. desestimula, você tem menos mulheres na liderança de empresas de tecnologia e no desenvolvimento dessas tecnologias, o que também provoca um viés muito importante que faz com que essas novas tecnologias não levem em consideração essa parte da população. Então você tem uma Nossa. bola de neve que vai se reproduzindo e que a gente precisa romper com essa realidade. E aí tem várias iniciativas, mas a gente precisa de muito mais trabalho de inclusão das mulheres no mundo da tecnologia. Não só mulheres, a gente tem um problema grave de pessoas negras que não têm acesso ao conhecimento tecnológico por causa das próprias limitações educacionais, né? Mas que isso faz também com que novas tecnologias como reconhecimento facial, que não é adequado para o reconhecimento de pessoas negras, porque elas não foram Nossa. desenvolvidas para isso, porque quem desenvolve são pessoas brancas que não levam em consideração a realidade dessas outras pessoas. Então, o desenvolvimento da tecnologia ele tem esse problema. A gente precisa, quer dizer, não é a tecnologia que tem um problema, é a Sim. forma como a gente está trabalhando com essas tecnologias, não levando em consideração todas as questões e o contexto social que a gente vive, não está fazendo com que essas tecnologias contribuam para uma maior inclusão, para um melhor desenvolvimento social. Nossa, Regina, que dado assim, é um insight super importante que eu nunca tinha parado para analisar nesse contexto. E da questão da inclusão, né? E também a questão de como a gente precisa estar preparado para essa transição. A transição já está acontecendo, estamos sendo atropelados para essa transição da transformação digital, né? A transformação digital. E agora, então, possivelmente, nos próximos meses, a gente vai ter aí, de fato, essa questão desse impacto social muito forte, né? Sem dúvida, é muito preocupante isso. A gente precisa entender quais são os impactos das tecnologias para que a gente possa agir sobre esses impactos e transformar isso de uma maneira positiva. Bom, e como eu falei, a tecnologia tem um potencial de gerar benefício para a sociedade muito grande, né? Sim. Eu falei da importância da tecnologia na indústria para que ela seja mais eficiente e mais sustentável. A gente pode falar da importância da tecnologia para ampliar acesso à educação. A gente está tendo muita dificuldade de se adaptar, né? As escolas estão fazendo educação à distância, educação remota, com muita dificuldade. Mas isso é um aprendizado, né? Que a gente pode aperfeiçoar, corrigir os erros para permitir que uma criança, um jovem que está no meio da Amazônia
possa ter acesso a um conhecimento de qualidade, informações que permitam a ela entender o valor da biodiversidade, por exemplo, onde ela vive, ela possa permitir a ela entender que aquele recurso que ela tem ali na comunidade, que ela não sabe que tem valor, pode ter um valor imenso se ela for colocada no mercado de uma forma correta. Se ela processar aquele produto. E muitas vezes são informações simples que podem ser transmitidas de uma maneira que vai transformar a vida dessas pessoas. A gente está vendo também um desenvolvimento, e em breve isso vai se acentuar muito rapidamente, do uso da tecnologia na área de saúde. A gente está numa corrida gigantesca para encontrar vacina e remédios para a Covid, mas a gente vai ver que essa corrida ela vai ter impactos para diversas outras doenças depois e para a melhoria da saúde, mas a gente precisa dominar essas tecnologias, e no Brasil também, para que a gente possa utilizar bem essas tecnologias, desenvolver novas formas de tratar a saúde das pessoas, de melhorar a saúde das pessoas, mas de todas as pessoas. Então, hoje a gente está tendo possibilidade de fazer atendimento de saúde à distância. Sim. Isso pode ser uma solução muito interessante para regiões onde não tem médico, onde não tem hospitais, onde não tem especialistas. Então, a gente pode usar a tecnologia para gerar muitos benefícios e realmente provocar uma transformação importante. Mas a gente precisa de um trabalho muito bem integrado, de empresas, universidades, escolas, governos, com esse objetivo. Isso a gente não tem, infelizmente, né? De fato. Aqui a gente está com uma perguntinha aqui. Foi inaugurado dias atrás a primeira faculdade de empreendedores no Brasil, em São Paulo. Essa é a evidência prática de atender essa demanda que está associada com a transformação digital? Eu não conheço essa escola, não, mas eu acho que a gente precisa se formar empreendedores, né? A gente ainda tem uma cultura no Brasil muito limitada nessa visão do empreendedorismo. Apesar da gente encontrar cursos de empreendedorismo com muita facilidade, mas esses cursos ainda não são suficientes para realmente formar empreendedores, né? A gente precisa de um trabalho muito mais aprofundado, de melhor qualidade, desde as escolas, na educação inicial, fundamental, né, nas faculdades que pouco ainda ensinam empreendedorismo, né, para que a gente possa realmente ter um impacto, né, de pessoas que hoje, grande parte da população hoje que trabalha, são empreendedores, são autônomos, mas são atividades de muito baixa produtividade, de muito baixo retorno. Mas é possível fazer com que essas atividades tenham um retorno melhor e gerem uma renda maior para essas pessoas, se elas tiverem acesso a conhecimento sobre gestão, a conhecimento sobre melhorar a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços, a conhecer melhor os seus mercados. Eu acho que um apoio em termos de melhorar a qualidade do empreendedorismo no Brasil seria super importante. E aí, pegando essa questão do empreendedor, né, de baixa produtividade, a transformação digital, ela serve para qualquer tipo de empresa, assim, para aquela pessoa autônoma, né? Por exemplo, um dentista, um psicólogo, até grandes indústrias, né? Como você enxerga isso? Ela é aplicável a qualquer setor? A qualquer tipo de negócio, a qualquer atividade, né? Primeiro, porque é uma tecnologia muito mais acessível, realmente em termos de custo, de investimento, né? E é um tipo de tecnologia que você pode aplicar em todos os processos, né? Você está aplicando isso, você é uma consultora, é uma mentora, né? Se adaptou a esse momento usando tecnologia. E você pode encontrar meios de usar ainda outras tecnologias para qualificar ainda mais o seu trabalho. A gente está vendo muita gente fazer isso. Então, são tecnologias mais acessíveis, elas podem ser aplicadas por pequenas empresas em qualquer tipo de negócio. Eu fiquei muito impressionado outro dia, né, vendo muitos exemplos, né, de adaptação de pequenas empresas a esse momento de pandemia. E tem um caso que ficou famoso de uma empregada doméstica que não podia mais ir trabalhar, né, e ela passou a fazer lives ensinando as pessoas a melhorar a limpeza das suas casas. Quais os produtos mais adequados, quais as técnicas mais eficientes. Então,
poxa, é possível usar tecnologia para qualquer tipo de atividade. O que precisa é criatividade, o que precisa é observar e entender as mudanças que estão acontecendo, se adaptar a elas. Lógico que o acesso à tecnologia é um grande limite, né? Porque a gente tem baixo nível educacional, porque as pessoas não têm acesso à internet, né? Então isso tudo são barreiras importantes que precisam ser superadas. Mas se a gente der um estímulo, der condições para que as pessoas inovem, a gente vai ver uma explosão de criatividade, uma explosão de novos negócios, de coisas mais eficientes e mais interessantes acontecendo. Eu tenho certeza disso, até porque assim, nós brasileiros somos muito criativos, né? Olha, assim, você falou da empregada doméstica, assim, me veio uma coisa que acho que eu acompanharia todas as lives, que é ensinar o filho, assim, ser mentora, né? Hoje em dia a gente também é professora dentro de casa, né? Assim, as Sim. técnicas de como fazer o filho interagir com as aulas remotas, né? Eu acho que eu seria a primeira, porque para mim tem um desafio muito grande essa Sim, sim. questão. E exatamente, a gente, às vezes, as soluções mais promissoras são aquelas que a gente desenvolve para solucionar esses problemas reais. Esse problema você está enfrentando e todas as mães estão enfrentando no Sim, mundo. Então, se a sim, gente consegue criar uma solução que funciona, você tem um mercado gigantesco. Então, essa é a grande mágica que a tecnologia hoje proporciona para a gente. O que precisa é educar as pessoas para que elas passem a perceber os problemas como oportunidades. sim, sim. Eu acho que esse é o segredo. E aí, assim, pensando, né, em tendências, quais são as tendências que você vê atreladas à sustentabilidade anexada à tecnologia? Então, a primeira grande tendência, de fato, é um grande investimento em energias renováveis. Isso a gente está Tá. vendo no mundo inteiro, né? Você vê todos os países antecipando suas metas de redução de emissões de carbono. E de uma forma que agora nesse ano, desde janeiro para cá, e principalmente durante a pandemia, uma característica muito diferente do que vinha acontecendo antes é que a sustentabilidade entrou para o centro de política econômica. Uhum, Tá? uhum. Então, quando você vê a União Europeia anunciando o Green New Deal, que é um plano de reconstrução da economia europeia baseado em infraestrutura sustentável e energia renovável, é uma grande mudança, né? Quando você vê o candidato democrata americano anunciando um investimento de 2 trilhões de dólares em energia renovável e infraestrutura sustentável. É uma mudança gigantesca. E você pega a Europa e Estados Unidos provocando essa transformação, você tem uma onda de mudanças no mundo inteiro. Quer dizer, os países que perceberem que essas mudanças de fato estão acontecendo vão seguir esse caminho. E mesmo no Brasil, apesar de um governo que ignora totalmente, que é contra as questões ambientais, você viu 17 ex-ministros de Fazenda e de bancos centrais, a gente não imaginaria isso acontecer há poucos anos atrás, assinando uma carta defendendo um plano econômico orientado para a economia de baixo carbono e inclusão social. Essa é uma mudança muito profunda, né? E Sim, que sim. se a sociedade conseguir perceber que a gente pode, né, realmente levar adiante essa mudança, as transformações podem ser muito positivas. Sim, sim, eu vejo muito essa questão também. Assim, eu lido diretamente com várias empresas, né? E eu vejo essa tendência para energia renovável, para uma economia de baixo carbono. Então, eu acho que eu vejo que está tendo várias oportunidades vão surgir, e aí sem mão de obra qualificada, né? Principalmente quando a gente fala de trabalhar com tecnologia de baixo carbono, eu acho que poucas pessoas sabem exatamente o significado Sim, sim, disso, né? sim. E aí, assim, para quem quer entrar nesse ramo, né? Nessa área de transformação digital e sustentabilidade, quais são os passos que que a pessoa deve seguir para fazer uma transição de carreira ou iniciar uma jornada nessa área? Olha, existem muitos caminhos possíveis, tá? Não existe Tá. uma carreira de sustentabilidade, uma carreira de transformação Uhum. digital. Todas as carreiras podem ser
baseadas nesses dois vetores de mudança. Porque não é, você não vai se tornar, e eu sempre defendi isso, a gente não deve ser um profissional especialista em sustentabilidade. É fundamental que os profissionais de engenharia, de vendas, de marketing, de RH, que todos os profissionais tenham sustentabilidade como uma referência em todas as suas áreas de atuação. Na inovação, na transformação digital, esse gap ainda existe, ele é ainda muito grande. A gente raramente vê um processo de transformação digital baseado em valores, baseado em metas de sustentabilidade ou de inclusão social. Né? E essa convergência precisa acontecer. E a mesma coisa transformação digital. Você não precisa ser um programador para desenvolver um processo de transformação digital na sua empresa. Você pode ser uma pessoa da área financeira que entende que a transformação digital ela é uma base do seu negócio e que você vai conduzir a gestão de uma empresa, vai conduzir, vai ser uma liderança na sua empresa que vai estimular as pessoas a serem mais inovadoras, a utilizar as tecnologias de uma forma a fortalecer a competitividade do seu negócio. Então, todas as áreas precisam ter essas duas bases. E aí, lógico que você vai ter especialistas muito em áreas muito específicas, mas eu recomendo a que todos os profissionais tenham conhecimentos mínimos sobre sustentabilidade e transformação digital, conhecimentos mais de como que você orienta o seu trabalho a partir desses valores e como é que você usa as tecnologias para alcançar esses seus objetivos. E aí acho que eu complementaria também como você escala, né, exatamente o seu trabalho, aquilo que você falou há pouco, Regina. O seu trabalho ele pode ser substituído por algoritmos, né? Se ele pode, então, peraí, como que eu posso já antecipar e seguir nessa tendência mesmo? E assim, existem cursos específicos de tecnologia, é muito mais focado naquilo, no nicho, né? Não existe algo assim específico. Olha, se você fizer curso de, sei lá, engenharia de software, não sei, estou chutando aqui, tá? Não existe nada orientado. É realmente você desenvolver uma visão prática do processo, incluindo os dois. Existem cursos que te dão uma visão mais estratégica de como utilizar as tecnologias. Os cursos de empreendedorismo já começam a incorporar isso. Você pode fazer cursos específicos, né? Eu fiz vários cursos de internet das coisas, de inteligência artificial, de blockchain, não para desenvolver essas tecnologias, para operar essas tecnologias, mas para saber como utilizar essas tecnologias. Tá? Quais são as aplicações dessas tecnologias no negócio? Quais são os impactos dessas tecnologias no negócio? O fundamental é isso. Você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um engenheiro em tecnologia para usar a tecnologia. Você precisa entender como que a tecnologia funciona, para que ela serve, para entender como que ela pode ser utilizada. E aí tem milhares de cursos disponíveis e gratuitos que você, em diferentes níveis, desde o mais básico, que ensina o beabá, até cursos mais avançados, que você pode ir fazendo. Mas ele tem que ser muito a partir da sua realidade. Né? Você é consultora. Como é que eu posso utilizar tecnologias para melhorar o meu trabalho de consultoria? Sempre que eu venho uma pergunta assim para mim, eu procuro referências. Quem já está fazendo isso? Boa. Não. Quais são os benchmarks? Quais são os melhores casos? Às vezes não é naquela área específica de consultoria, mas é uma área de prestação de serviços, é numa área de educação, e aí eu consigo, né, fazer conexões que permitem eu ter ideias, às vezes ideias mais inovadoras, que vão fazer com que o meu trabalho seja mais eficiente e seja mais atrativo para os clientes também. Então ele é uma combinação de você entender muito bem o seu trabalho, o seu mercado, o seu negócio, né? Mesmo que você seja funcionário de uma empresa, empregado de uma empresa, mas a gente está entender o ambiente de trabalho, o seu ecossistema, as tendências, as mudanças que estão acontecendo,
observar como é que outras pessoas estão evoluindo no seu trabalho, como é que elas estão utilizando essas tecnologias, e eu também ter um pouco de criatividade para eu poder utilizar isso de uma forma mais adequada à minha realidade e, se possível, de uma forma diferente que transforme o meu trabalho num trabalho que vai ser único, transforme você num profissional que vai ser único no mercado onde você está. A gente tem aqui uma perguntinha do Vitor, a gente está aqui caminhando para os minutinhos finais. Quais hard skills para a transformação digital que o profissional da sustentabilidade precisa ter? Uma ótima pergunta. Victor, isso é muito interessante. Bom, tem várias coisas acontecendo por aí, a gente pode ver. Bom, primeiro, como eu falei, né, a eficiência energética é essencial. Eu acho que hoje a gente tem tecnologias que são muito promissoras, que você consegue reduzir o consumo de energia em 30%, 50% e muito mais. Você tem um impacto em sustentabilidade muito grande. Segundo, a gente vê, por exemplo, vários casos, né, de uso de tecnologia digital para logística reversa, para reciclagem. Né? Você tem cooperativas de catadores de material reciclado usando a internet das coisas, né? Usando softwares, usando blockchain para fazer rastreamento de produtos, para tornar a sua atividade mais eficiente. Então, você vê, hoje uma tendência muito forte, eficiência energética, economia circular, rastreamento de produtos, que são questões críticas, questões chaves para você ter um processo de produção mais sustentável. E é interessante, porque eu estava visitando o site da Schneider, até mesmo a questão da produção alimentar, né? Também tem muita coisa acontecendo, né? Na questão da... bom, blockchain aí, ele tá bem forte nessa questão. E aí, assim, a gente está aqui já nos últimos minutinhos, daqui a pouco vai cair a live. Uma pergunta, Regina. Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Ai, qual é o meu próximo desafio? E você já tem esse seu próximo Eu estou desafio? sempre buscando. Olha Mesmo que que eu não legal. tenha resolvido os desafios anteriores, eu estou buscando os próximos. Olha que E isso é bacana. uma coisa que me motiva, é minha energia, é estar consciente de quais são os meus desafios, no que eu tenho que me adaptar, no que eu tenho que inovar. E aí, assim, e aí, nesse contexto, né, pós-pandemia, a gente está vivendo a pandemia ainda. O que você acha que vai acontecer agora no pós-pandemia em relação à transformação digital e sustentabilidade? Ah, isso é muito Na sua... difícil fazer a previsão, né? A gente quase sempre erra, tá? Sim. Mas dá para falar do que está acontecendo hoje que tem força. Então, como eu disse, eu acho que transformação digital, sem dúvida, tá sendo. Uhum. Então, a gente está vendo um aumento do comércio eletrônico. E você vê várias empresas que incorporam, que já tinham, e foram as empresas que melhor se Uhum. adaptaram. Né? Saiu há pouco, menos de um mês atrás, uma lista no Financial Times das empresas, das 100 empresas que mais cresceram durante a pandemia. De março para Uhum. cá, março, abril, maio, junho. Quais foram as empresas que mais cresceram? 90% foram empresas ou que elas desenvolvem tecnologias digitais ou que usam tecnologia digital no seu core business. Então, isso é claro que pós-pandemia, como eu disse, as empresas aprendem, se adaptam à mudança e mantêm as mudanças que forem positivas. Então, a transformação digital acelerou muito rapidamente e ela vai ficar, porque ela E- significa redução de custo, ela significa aumento de produtividade, aumento de acesso a clientes, a novos mercados. Quem conseguiu utilizar bem a tecnologia digital nesse período de pandemia vai crescer mais rapidamente depois da pandemia e vai manter e ampliar o uso dessas tecnologias. Esse aí é o novo mundo, né? De fato, Uhum. tecnologia, transformação digital, sustentabilidade. Vai cair aqui a live. Que pena. Regina, ai, vai estar muito gostoso. Eu aprendi assim, gente, eu estou assim, até maravilhada com o mundo de informações. Meu, muito obrigada, assim, gratidão pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, compartilhar um pouco a sua trajetória profissional, das tendências, eu tenho, meu, é muita gratidão.
Eu que te agradeço, Geis. Adorei participar dessa conversa com você. E vamos conversar mais, vamos fazer outras. Com certeza. Muito obrigada. Até Grande beijo, logo. pessoal. Tchau, Beijo, beijo, tchau. gente. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.